Amém, irmãos? Amém. Eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Estamos gratos a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede para juntos estamos aqui para aprendermos a palavra de Deus. Peço permissão também imediata para remover essa máscara. Estamos a uma distância segura. E a nossa lição de hoje, a lição de número 9, o ministério de pastor. E como sempre eu quero começar a aula de hoje perguntando para os irmãos, o que é o pastor? Pastor é um apacentador, cuidador de ovelhas. Um apacentador, cuidador de ovelha. Irmão Ronilson, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. O que é um pastor? Pastor é dirigente. Dirigente? Irmã Elisene, o que é um pastor? Um cuidador de ovelhas, né? Cuidador de pessoas, né? Muitas pessoas dizem que o pastor cuida das ovelhas, dos outros, das vidas, né? Os outros ganham. Mas eu não creio. O pastor também, ele é um ganhador de almas, né? Não só para cuidar, mas ele também Muito bem, irmãos. Condutor. A palavra pastor, ela tem vários significados, certo? No hebraico é Raá, ou seja, quando se pronunciamos Jeová Raá, significa o Senhor é o meu pastor. E a palavra pastor, ou seja, a palavra Raá, no Antigo Testamento, ela aparece por 77 vezes na Bíblia, sempre apontando alguém que está à frente do rebanho, como já foi dito aqui, alguém que guia o rebanho, alguém que cuida do rebanho e também alguém que protege o rebanho. Nós vemos pessoas que estavam à frente do povo de Israel, que foram chamados para ser o pastor de povo, de pessoas. Exemplos disso, Moisés. Moisés foi chamado para ser um pastor que estava diante do povo de Israel. Quando Deus fala para Moisés, Moisés, você vai morrer. Moisés então ele teve a mesma preocupação que Deus colocasse alguém diante do povo, para que o povo não perecesse como ovelha que não tem pastor. Vamos ler essa referência? Em Números capítulo 27, do versículo 15 a 18, está relatado isso. O irmão ou a irmã que achar primeiro, leia para nós interagirmos a partir desse versículo. 27, Números capítulo 27, versículo 15 ao versículo 18. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: O Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre essa congregação, que saia adiante deles, e que entre diante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não tem pastor. Olha, aqui, nós temos mais um turno ali ainda, né? Nessa mesma sequência. Olha, aqui, a preocupação de Moisés com o povo de Deus. Então ele começa ali dizendo: Senhor, Deus dos espíritos, de toda a carne, certo? Agora, Senhor, coloque um homem diante desse povo para sair e entrar. O que significa essa saída? Alguém que está disposto a lutar, a ir para a guerra. Alguém que está disposto não somente mandar alguém para a guerra, porque há reis que sentam atrás de uma certa tribuna e mandam o soldado para a guerra, mas o pastor não.
alguém que tem um chamado de pastor, ele não só manda, mas ele vai para a guerra. E faça sair e os faça entrar. Esse entrar aqui também tem um outro significado. É um rei, alguém que tenha temor de Deus, para que faça o povo entrar na sua presença. E diz mais o que aí o versículo? Para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Para que a congregação do Senhor não seja como ovelha que não tem pastor. Eu não sei se os irmãos viram um vídeo que eu publiquei no grupo. Uma ovelha que foi abandonada por 5 anos. Os irmãos viram? Sabe a postagem? Não abriram o vídeo, não? Não abriu. Ah, tá. Depois vocês tentam abrir e vocês vão ver o que aconteceu com aquela ovelha. Aquela ovelha, ela foi abandonada. Um grupo desses de pessoas voluntárias, essas ONGs, a encontrar essa ovelha abandonada. Para os irmãos terem uma ideia, só a lã da ovelha estava pesando 35 quilos. Mas não era só lã. Ali estava misturado fezes da ovelha, urina da ovelha, lama, terra, barro, tudo impregnado ali no corpo daquela ovelha. E ela abandonada sem um pastor. Ela estava abandonada por 5 anos sem um pastor. O peso que aquela ovelha carregava era superior ao seu peso natural. Quando aqueles cuidadores encontram essa ovelha, levam ela, na hora que leva ela para o abrigo onde cuida de ovelhas feridas, dos outros animais feridos, as outras ovelhas assustaram com ela. Tem uma ovelhinha lá que estava sem a perna, estava numa cadeirinha de rodas, essas montadas, o pessoal monta para animais que perdem a perna traseira. Ela assustou quando viu a outra ovelha, mesmo ela estando sem a perna. A situação de uma ovelha que carregava uma carga além do que ela deveria carregar, as próprias ovelhas estão. Nisso, amado, nós vemos que nós, como seres humanos, precisamos de um guia, precisamos de um pastor, alguém que nos leva a águas tranquilas. A ovelha em si, ele é um animal muito pacato e muito pacífico, entre aspas, que existe a ovelha agressiva. Tem o cordeiro, a ovelha, que é 100% obediente ao pastor. E tem a ovelha rebelde, como diz aí o costume do dito popular, a ovelha negra. Não é isso? Quem nunca já ouviu falar a expressão, a ovelha negra da família? Né? Eu acho que todos nós já ouvimos a expressão. Alguém fala, mas fulano é a ovelha negra da família. É aquele que não obedece, é aquele que bate de frente. Certo? E em relação ao pastor, como o pastor tem que agir em relação à ovelha obediente ou à ovelha desobediente? Do mesmo jeito. Amor. Do mesmo jeito. Com o mesmo amor. Voltando aqui lá para Moisés, quando ele pediu Deus para separar um homem, para que seja como um pastor diante do povo. Deus de antemão, ele escolheu alguém que não afastava da tenda da congregação. Às vezes, irmãos, ou aqui na igreja, vamos falar assim, igreja pequena, né? Mas já, por bondade de Deus, já pastoreei a igreja que tinham membros, 635 membros batizados. Isso é, pessoas membros. Entre os congregados e filhos de crente eram aproximadamente 300 pessoas. A escola dominical, só o departamento adulto, era 385 matriculados, fora 38 professores, fora 135 do departamento infantil, somando mais 46 adolescentes.
certo? Os adolescentes, nós não somos os adultos, mas também nós não somos infantil, nós somos os adolescentes. Olha o bichinho, viu? E uma igreja assim, há uma necessidade grande de cooperadores. Às vezes, para a gente escolher alguém para apresentar ao diaconato, nós apresentávamos alguém. Quando apresentava aquela pessoa ao diaconato, ou era um disse-me-disse dentro da igreja, era um levanta-conta, mas fulano não pode, tinha que ser o perdão. Como é a atitude do pastor para escolher um auxiliar? Primeiro, pela direção de Deus. Porque tem pessoas que às vezes têm a vocação, leva jeito para coisa. Irmão, é o que eu digo, antigamente os pastores apóstolos nas igrejas desejavam o sono, né? E nisso, amados, pegou a pessoa ter vocação, é jeito para fazer a coisa, não quer dizer que a pessoa tenha chamado de Deus, certo? Não quer dizer que a pessoa tenha chamado de Deus. Agora Deus ali então diz para Moisés, para escolher um. Prossiga a sequência do versículo para ver quem que escolheu Josué. Então disse o Senhor a Moisés: toma para ti a Josué, filho de Nun, enviar o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. Olha para os irmãos ver. Não foi Moisés que escolheu Josué. Erroneamente, muitos pregadores pregam. O que é que todo mundo já ouviu alguém falar que Moisés escolheu Josué como seu sucessor? Não já ouviram falar isso? Mas não. O próprio Deus escolheu Josué. Deus ele diz assim: olha, você vai pegar Josué, homem que tem o Espírito. O Espírito do Senhor estava nele, o próprio Deus estava dando testemunho. Você vai colocar sobre ele as mãos, irmão, ordenação, ordenar, ou seja, vários obreiros, vários pastores, quando vai se consagrar um obreiro, várias pessoas, vários obreiros chegam e impõem a mão sobre ele, ou seja, está sendo revestido de uma certa autoridade espiritual. Prossiga mais, até o final do texto agora. E apresenta-o perante Eliezer, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe mandamentos aos olhos deles. Até aí tá bom, até aí tá bom. Aí ele pegou Josué, levou Josué até Eliezer, que era o sumo sacerdote daqueles dias, e disse para ele assim: olha, impõe a mão sobre ele, dá-lhe mandamento, ensina-o diante do Senhor. E nisso, amado, é o que nós temos que receber, mandamento do Senhor. Agora, voltando para o pastor, eu sempre gosto de exemplificar e trazer ao conhecimento, ao esclarecimento dos irmãos, que um pastor, literalmente falando, ele é um homem que não vive no convívio da sua família. O pastor, ele alimenta do rebanho, ele cuida do rebanho, ele vai à frente do rebanho, mas lá no Oriente Médio, até nos dias de hoje, um pastor, ele fica em média de até 6 meses sem ter um convívio com a família. Sabe por quê? Porque o pastor tem que proteger as ovelhas. E por ele ser o pastor de ovelhas, não quer dizer que as ovelhas sejam dele. Ele apacenta ovelhas que são de outras pessoas. E nós, como pastor, nós apacentamos a igreja de quem? De quem? De Cristo, de Jesus, irmãos. Nós apacentamos a igreja de Jesus. Então nós temos que olhar por nós e olhar por todo o rebanho. Por quê? Irmã Marinete, irmã Elisene,
A senhora tem que prestar conta diante de Deus de quantas almas? Quantas almas? Não tem um número específico. Mas literalmente, só tem que prestar conta de quantas almas? A minha. Da alma da senhora. Irmã Aparecida, a mesma pergunta para a senhora: quantas almas eu tenho que apresentar diante de Deus? Eu creio que é a minha e mais uma pessoa, né? Mas literalmente a sua, a da senhora. Isso acaba a todos nós. Mas o pastor não. O que a Bíblia diz? Aquele que muito é dado, Muito é exigido. muito será cobrado, muito será exigido. Então o pastor, além dele cuidar da sua alma, que eu tenho que apresentar a minha alma, para mim não fazer igual Paulo, de eu ganhar muito e depois eu ser rejeitado. Então o pastor tem que cuidar da sua alma, da sua vida, da sua família, e apresentar também todo o rebanho diante de Deus, e disso ele vai ser cobrado. Porque quando Jesus se inscreve às 7 igrejas da Ásia, ele não vai no irmão João, no irmão Pedro, no irmão Maria, ele vai no anjo da igreja, no pastor. O pastor às vezes estava cometendo aqueles pecados? Não, mas é a responsabilidade dele. Ele é o anjo da igreja que está na igreja tal. Assim diz o fiel e verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, aquele que fecha e ninguém abre, que abre e ninguém fecha. Conheça as suas obras. Ele estava cobrando do pastor o desvaneio da igreja. No sentido literal, novamente falando, o pastor, ele guia as ovelhas. Cada pastor usa um sinal. No caso de Davi, ele cantava, dedilhava sua harpa e cantava diante das ovelhas. E as ovelhas então faziam o quê? Ela se acostumava a ouvir a voz do seu pastor. Aí, eu, pastor Valboni, sou um pastor de ovelha literal, lá nas Campinas do Jordão. Encontro com um pastor de ovelhas também, Ronilson, e nós vamos nos confraternizar. Por quê? Tem uns 2 meses que eu não vejo uma alma viva, e quando eu vejo alguém, eu quero ali tomar um tempo com aquela pessoa, conversar um pouco, me sentir gente, me sentir humano. E as minhas ovelhas automaticamente misturam com as ovelhas do Ronilson. E aí, quantas ovelhas você tem? Chuta o número aí. 80. O Ronilson tem 80 ovelhas. Algum bote veio? Pode ser que exista, mas geralmente não, né? O pastor ficava de olho nos botes. Digamos que eu teria também umas 80, 90, 100 ovelhas. Misturou aquilo e fez um rebanho só. É ovelha cheirando ovelha? Irmãos, porque ovelha gosta de cheirar ovelha. Ovelha também gosta de se confraternizar com ovelha. E na hora de ir embora, parte no mês, você fica com a metade, eu fico com a metade? Até hoje, irmãos, acontece. Na hora que eles se confraternizam, um vai para a direita e o outro para a esquerda. Cada um chama as suas ovelhas. Tem pastor que tem o costume de pegar um objeto de metal e ir batendo diante das ovelhas. Então aquele barulho é a voz do pastor para as ovelhas. Na hora que ele bate, as ovelhas vão na sua direção. Outro pastor tem o costume de chamar a ovelha pelo nome. Como eu sempre falo, sou da roça, né? Às vezes tinha lá 100, 150 vacas leiteiras, e cada uma tinha um nome. Só que na hora que você ia ordenhar a vaca, ele levantava 4 horas da manhã, e eu tenho esse costume até hoje, 4 horas da manhã, estava passando com Deus, é biológico, eu acordo, minha esposa aqui é testemunha, 4 horas da manhã, o mais tardar, 4h20, 4h25, eu já estou acordado. A gente chamava a vaca pelo nome, e ela vinha. Só que quando a gente chamava o nome da vaca, o bezerro também atendia. Ele podia estar lá no último lugar. Ele ouvia chamar o nome, ele se deslocava e vinha para a tronqueira. Era a hora dele mamar. Ele podia ser o primeiro, podia ser o último. Na hora que você chamava, ele identificava o nome e ele vinha, porque o bezerro também atendia pelo mesmo nome.
Há pastores que cantavam, e quando a ovelha via o pastor cantando, ela se despedia então das outras e falava: meu pastor está me chamando. A nossa leitura bíblica em classe diz: olha o que Jesus falou: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas eu sou conhecido. Como ovelha de Cristo, nós realmente conhecemos o Senhor? Conhecemos ou não conhecemos? Conhecemos? Aquilo que nos é permitido conhecer. Então conhecemos. Então quando o Senhor Jesus está falando, nós sabemos que é Ele que está falando? Sabemos? Só que o adversário usa uma voz parecida. O adversário, ele usa uma estratégia parecida. Ele tenta imitar a voz do pastor. Consegue? Hã? Por quê? Porque em si, a voz de Deus, ela te traz paz e segurança. Agora, pode ser parecido, mas ela não te dá segurança. Não te dá segurança. Te dá Firmeza, convicção, que é o pastor que está falando. Mas sabe o que é que acontece? O adversário, Satanás, tem gente que não gosta de falar o nome dele, mas não tem problema. A Bíblia diz que em breve Cristo esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Debaixo dos pés de quem? Da igreja. Jesus é o cabeça. Se ele é a cabeça, daqui para baixo é a igreja. Então, se vai esmagar debaixo dos pés, então está debaixo do pé de quem? Da igreja. Às vezes, irmãos, um erro de interpretação, Jesus mas não, irmãos, é debaixo do pé da igreja. Nós somos a igreja de Cristo. Só que Satanás, irmãos, ele é estrategista. Ele não dorme. Ele não dorme. Ele não dorme. Ele te observa. Até no seu sonho, ele te observa. E me desculpa que não vai escandalizar, não. Não vai escandalizar, por favor. 24 horas por dia ele está do seu lado. Mas pastor, que blasfêmia é essa? Que murmuração, falar que o diabo está ao lado do crente 24 horas? 24 horas, sabia disso, Deus? Ele está te observando. Ele está aprendendo com você. Obrigado. Ele está aprendendo com você para, na hora das suas necessidades, ele falar exatamente o que você precisa. Entendeu a situação? Você está precisando de uma coisa. Você ora: Senhor, eu preciso. O que você está precisando, meu Deus? Muita coisa. Mas se for uma das coisas principais, o diabo diz: ele está precisando disso? É nesse ponto que eu vou pegá-lo. Então Satanás, ele chega falando sobre a sua necessidade imediata. Isso, irmãos, a única coisa que é, quando Satanás fala, se nós não tivermos ligado de Deus, a treva essa palavra, a escuridão, a mentira, a engano. Prossigamos a nossa lição. Nós vemos que o próprio Jesus, ele é chamado de pastor. O próprio Jesus, ele é chamado de apóstolo. O próprio Jesus também foi chamado de evangelista, já aprendemos na lição passada. O próprio Deus também é chamado de pastor. Ora, quando Deus, ele fala através ali do salmista Davi e do profeta Ezequiel, ele começa
se identificando como pastor. Primeiro, o Senhor é o meu pastor. Jeová o quê? Jeová é o quê? Jeová Ra, ou o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Característica de um pastor verdadeiro. Nós já falamos um pouco aqui, fizemos um resumão, porque Jesus é o nosso pastor. Jesus, como pastor, ele tem um cuidado especial com as suas ovelhas. E, irmã Aparecida, você sabia que eu não sei onde a senhora mora? A senhora também eu não sei. O Ronilson já foi na casa do Manilson. Eu não sei onde a senhora mora, eu não sei onde você mora. Mas você sabia que Jesus sabe? Você sabia que quando você chega em casa, ele já está lá te esperando? Você sabia, Tailine, que quando você acorda pela manhã, antes mesmo de você colocar os pés no chão, Jesus ali está te dando um bom dia, abençoando o seu dia? Porque ele é pastor. E pastor cuida, mãe. E ele, como pastor, além de cuidar, ele te guia e te orienta. E às vezes o cuidado de Deus não é o que nós queremos. Tudo está para dar certo. Você planejou, mas Deus, como pastor, ele vai na frente e fala: eu vou dar um imprevisto aqui para esse negócio dar errado. Porque o certo para ela é o errado para mim. E eu, como bom pastor, eu vou defender a minha ovelha. Eu vou contar um exemplo que aconteceu comigo em entre 2000 e 2003 e 2004. De 2000 a 2004. Não muito antes, nem muito depois dessa data. O que aconteceu? Eu pastoreava a igreja ali no Bela Vista, Contagem. Após um culto de escola bíblica dominical como esse hoje, maravilha, né, irmãos? Aí eu converso com o irmão, e eu, na hora de eu orar de ônibus, irmãos, para quem pega ônibus de domingo é complicado. Quando eu chego ali na João César, que eu estou no canteiro central, passou 5 ônibus que dava para me usar. Na época tinha o 302, como tem até hoje, o Renascer, passou o Recanto Verde, passou o Vila Esperança e o Nova Contagem A, e passou, sei que foi 5 ônibus que passou, e eu no canteiro central ali. Aí eu comecei, irmão, essa minha fala da gente é necessária. Eu comecei a murmurar: Jesus, por que o motorista não parou no sinal? Um anjo podia ter chegado num ponto lá e dado um sinal, o motorista parava, deu tempo para atravessar e pegar o ônibus. A gente quer ajudar Deus, né, irmãos? Às vezes nós queremos ajudar Deus. E quando nós queremos ajudar Deus, nós esquecemos que Deus está cuidando. Irmãos, foi mais ou menos 40 minutos a 1 hora, eu esperando esse ônibus, e eu fiquei murmurando, porque eu ainda não tinha visto o cuidado de Deus. Irmãos, pastor, murmura, se não vigiar, murmura. Mas depois desse dia para cá, eu já pensei 2 vezes em murmurar, que eu vi o cuidado de Deus. Aí quando eu peguei o próximo ônibus, que cheguei no meu ponto, que eu desci, o maior zum lá. Aí eu procurei saber se tinha alguém conhecido. O que aconteceu? O que o pessoal desse novo aí ali, ó, Cáspero de Bala, João Cáspero de Bala Lima, não sei o quê. E eu, que hora que aconteceu isso? Ou na hora que o ônibus anterior desse aqui chegou aqui no ponto. Houve um tiroteio aqui, rapaz. Era gente correndo para todo lado, tiro para lá, tiro para cá. Aí eu fui entender, o pastor falando comigo: olha, eu estava cuidando de você, porque se você tivesse pegado o ônibus anterior, você tinha sido atingido. Às vezes nós não entendemos o agir de Deus na hora, mas Deus age da maneira que Ele quer, da maneira que deve ser feito.
Deus, quando Ele está agindo, deixa Deus agir. Deixa Deus ser Senhor em nossa vida. Característica do pastor, o caráter de um pastor. Irmãos, o pastor tem que ter caráter? Tem? Você confia aí no pastor que não tem caráter? Me dá um exemplo de caráter do pastor. Um dos exemplos é a questão de que ele vai receber comunicado em relação à vida pessoal das pessoas de Deus. Então, se ele começa essa situação ou usa isso como exemplo, ele já não mostra um bom caráter. Não mostra o bom caráter. Em questão de caráter, o pastor pode ser um mau pagador? Eu posso pedir um Elisene, um dinheiro emprestado? Me empresta aí R$1.000, um Elisene. Me empresta? Não pode, mas isso acontece. Mas só pode emprestar esse dinheiro, então eu sei. Não pode. Ah, agora pode? Eu estou aceitando os R$1.000 emprestados. Mas depois nós conversamos, né? Brincadeira. Tem pastor que são mal pagadores. Pegam dinheiro emprestado e não pagam. Estou dando aqui um pequeno exemplo. Certo? Deficiência de caráter. Tem pastor que compra fiado em algumas obras. Irmãos, aqui é para aprender sobre o caráter de pastor, não é? Então nós temos que colocar os pontos positivos e os pontos negativos, porque a Bíblia condena. A Bíblia condena. Ah, o pastor comprou fiado em 3 lojas nessa rua aqui. Vou pagar essa tal. Não pagou. Quando ele tem que vir para a igreja, em vez de ele vir por essa rua, ele dá uma volta de 10 quilômetros, se preciso for, para não passar na porta da loja. Deficiência de caráter. Deficiência. Se eu tenho uma dívida com alguém, ou se eu devo a alguém e não vou poder arcar com um compromisso na data marcada, faltando uns 5, 10 dias antes, eu vou até a pessoa. Graças a Deus, irmãos, por bondade e misericórdia de Deus, não devo ninguém. Mas se isso vier a acontecer, eu iria na irmã dizendo que me emprestou R$1.000 e falar para ela, nessa data, infelizmente, não vou poder arcar com o compromisso. Me espero por mais uns dias. Deficiência de caráter. Pastor que apacentam a si mesmo. O que é apacentar a si mesmo? Cuidar dele próprio. Cuida dele próprio. Hã? Não, mas aí já é menos ainda. Isso aí está sendo gentil demais. Eu estou dizendo aqui, irmãos, que é pastores exploradores da ovelha, do rebanho, da igreja. Mas eu posso falar sobre isso? Posso, estamos aqui para aprender. Hoje é um culto de ensinamento. Então, para isso aqui, existe, irmão, 2 tipos de pastores. Existe o pastor, lembra que nós falamos no princípio de Ezequiel, de Josué, que o próprio Deus escolheu Josué para ser o pastor no lugar de Moisés? Há pastores, irmãos, chamados. O pastor que é chamado, automaticamente ele é o quê? Ordenado a pastor. E existem pessoas que se intitulam pastor. Você pode procurar em qualquer convenção aí que o nome do camarada não aparece. Ele se intitula pastor. E por ele se titular pastor, às vezes com o passar dos anos, ele cria a sua própria convenção para não dar que prestar obediência a ninguém. Isso é uma deficiência do caráter do pastor. O pastor tem que dar um exemplo também na sua vida familiar. Irmãos, eu tenho que ser pastor mais aqui ou mais aonde? Mas eu tenho que ser mais pastor em casa. Minha esposa está aqui presente. Ela é a pessoa que vai julgar o meu caráter. Certo? A pessoa que julga o meu caráter, se eu sou digno, se eu sou homem de Deus, sou pastor, é ela. Porque ela se pregam por aí e a esposa 50% do ministério do marido. Mas eu vou um pouco além. O meu ministério é 10%, 90% está sobre ela. Por quê?
que a esposa do pastor é a pessoa que dá testemunho dele, se ele é ou não digno de ser um pastor. A Bíblia fala também que o pastor não pode ser muito dado ao vinho. Pastor beberrão, cachaceiro, cervejeiro. Pode falar? Eu queria fazer uma pergunta para o irmão. O que o irmão acha, ou assim, pode me dizer juridicamente, ou opinião do irmão, sobre pastora? Sobre pastora. Eu ia falar sobre isso. Então tá bom. Então, Certo? pode continuar. O pastor não pode ser dado muito vinho. O pastor não pode dar vexame. Beber, imagina, irmão, vocês andando por rua, me encontra caído ali, todo bebão no meio da rua, lá toda à vontade, todo atrapalhado. Não, estou dando só um exemplo. Hã? Irmãos, ficar bêbado não. Certo? Agora, uma pergunta que você quis fazer, que eu posso responder, se você não formou a pergunta correta. É proibido beber vinho? Uma pergunta que você queria fazer era essa, né? É proibido beber vinho? É proibido? Aí as pessoas falam, ah, mas Jesus viu vinho bom, quero vinho só espremido suco de uva. Não, o vinho que Jesus bebia era o vinho alcoólico, era o vinho bom, certo? Ah, mas pastor, tu pode beber? Irmãos, a igreja proibiu o uso de bebida por causa desse escândalo. Já aconteceu de pastores ir ministrar a Santa Ceia e cair com a bandeja e tudo de tão bêbado que ele estava. Já aconteceu isso. Quando eu falo de pastor, irmãos, entenda se eu estou falando de pastor, eu estou falando de sacerdotes, eu estou falando de padre, eu estou falando de pastor, eu estou falando de bispo, eu estou falando de presbítero, eu estou falando da liderança da igreja. Eu só não estou falando de apóstolo, que usa aí que se titula apóstolo, isso aí é antibíblico, certo? Que a palavra pastor e padre é a mesma coisa. O que significa a palavra pastor, além de apacentador e guia? Pai. Palavra padre, pai. É só uma palavra grega, a outra é aramaica, só isso. A palavra é a mesma. Nisso, amado, respondendo, pastor, por que a igreja proibiu o uso do vinho? Por causa disso, certo? O apóstolo Paulo escreveu dizendo: não embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do. E a palavra vinho na Bíblia significa alegria, certo? Eu estou fazendo Bíblia para vocês. Eu não estou falando do costume da igreja X e igreja tal. É proibido? A convenção concordou que não deve? Se eu sou parte da Assembleia de Deus e proibiu, eu sou obrigado a aceitar os nossos costumes. Mas, biblicamente, ninguém pode provar que o vinho é pecado. É pecado embriagar. Tanto que quando Paulo escreve a Timóteo, não bebe só álcool, bebe também um pouco de vinho. O vinho combate a gastrite. Detalhe, existe o vinho doce, existe o vinho tinto suave e existe o vinho seco. O vinho seco faz bem para a saúde. Agora, as pessoas querem beber o vinho suave, que é docinho, né? O vinho seco é um vinho que faz bem para a saúde, certo? A conversão da Assembleia de Deus, alguns anos atrás, ela liberou-se para os cristãos que quisessem beber vinho e se bebesse um cálice de vinho por dia. Um cálice. Não é pecado, certo? Só que aí, ao invés de um cálice, tinha pastor que comprava 3, 4 caixas de vinho por mês. Às vezes ele sentava em casa e bebia, era uma garrafa de vinho. Isso, irmãos, é pecado? É, não é? É entre você e Deus. Eu vou fazer aqui com o apóstolo Paulo: se o seu coração não te condena, eu não vou te condenar, certo? Desde que você não chegue dentro daquela igreja enquanto você deu comida, eu não vou te punir. Porque o que é pecado é o que a Bíblia proíbe. Agora, no momento em que houve-se uma decisão de suspender para evitar escândalo, nós temos que estar submissos, mas não que nos venha o escândalo. Amém? Eu estava falando sobre o caráter do pastor. Exemplo do pastor como se é. O pastor tem que dar exemplo para com os fiéis e para com os infiéis. Eu estava falando do pastor mal de padre.
E o pastor mulherengo? Pode existir pastor? Existe pastor mulherengo, irmãos? Existe. Existe pastor cara de pau. Existe um camarada que tem uma excelente esposa em casa e anda fazendo atrapalhado no meio da rua. Isso, irmãos, é errado, é pecado e Deus não se agrada. Pastores que apacentam a si mesmos. Vamos ler uma referência? A nossa lição aqui fala claramente de pastores que apacentam a si mesmos. E Deus diz que está contra esses pastores. Isaías 40, versículo 10 e versículo 11, leia para nós. Isaías 40. Versículo 10 e 11. Eis que o Senhor Jeová virá como forte, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam, ele as guiará mansamente. Olha, aqui o Senhor Deus está mostrando que Ele, como Deus, como pastor, Ele estava aqui fazendo uma profecia que o povo seria devastado, que seria derrotado, mas o restinho que sobrasse, assim como o pastor que busca as ovelhas no campo. Abre para mim Ezequiel 34. Daqui a pouco eu falo o versículo. Ele estava cuidando e apacentando, ele traria as ovelhas no seu braço. Voltando para o sentido literal de um pastor de rebanho, literal, certo? Lembra que eu falei que o pastor protege a ovelha, guia a ovelha, vai cantando? E quando a ovelha é rebelde, o que acontece com ela? Pastor, tem que dar uma cajadadazinha na frente dela, né? Não é cajadadazinha, não é cajadadazinha, não. O pastor ele carrega 3 coisas com ele: uma vara, uma botija de azeite e um cajado, certo? A botija de azeite é para ele ungir a ovelha. Com a botija de azeite, o pastor ele unge a ovelha. Segundo ponto, a vara. Quando a ovelha está desobediente, o pastor usa a vara para corrigir, para bater na ovelha, para trazer a ovelha à obediência. Trazendo para o sentido espiritual. Na hora que alguém está saindo fora do sentido da palavra, eu como pastor tenho que sentar com a pessoa, mostrar-lhe Bíblia, ensinar os ensinamentos, e se preciso aplicar uma punição. Mas se a ovelha continua aprontando, o que o pastor deve fazer? Porque uma ovelha, irmãos, rebelde, literalmente, no rebanho literal, falando agora, o pastor de ovelha, lá no meio do mato, tem ovelha que é rebelde. A ovelha que é rebelde, ela não quer andar junto do rebanho, ela quer andar sozinha. Quando ela vai andar sozinha, ela vai seguir de quê? Lobos velozes. Os lobos são estrategistas. Os lobos, um ataca aqui para chamar a atenção do pastor, para o pastor correr na direção errada, e a matilha está atacando o rebanho do outro lado. E a ovelha rebelde, ela tira a atenção do pastor. E o pastor, ele ama, como eu falei no princípio, a ovelha obediente e a rebelde, o pastor a ama do mesmo jeito. Só que aí o pastor tem que tomar uma atitude extrema. Ele pega o cajado é para quê? Para defender a ovelha, para bater no lobo, para bater no urso, para bater no leão. Que o próprio Davi, quando ele foi lutar contra Golias, ele falou: olha, veio um leão pegar a ovelha do meu pai, eu não peguei porque na barra e matei. E outra vez veio o urso, fiz o mesmo com o urso. Você acha que eu vou fazer com esses circuncisos filisteus? O pastor, ele arrisca a própria vida. É por isso que Jesus diz: eu sou o bom pastor. E o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Então ele pega aquela ovelha rebelde, que coloca, irmãos, uma ovelha rebelde,
ela coloca todo o rebanho em perigo. Ela coloca todo o rebanho em perigo. É igual uma laranja podre, né? Eles dizem que estraga a caixa toda, e na verdade estraga. Se uma pessoa faz alguma atitude errônea, não é o nome da pessoa que vai para a lama, não, é o nome da igreja. É o nome da igreja que vai para a lama. Então eu tenho que zelar por mim e por todo o rebanho. O pastor então ele pega o cajado e literalmente ele quebra uma das pernas da ovelha. Pode fazer isso? O pastor pode bater na ovelha, quebrar a perna da ovelha? Pode? Não. Pode e deve. Misericórdia. Segura que levar o cajado. Pode. Ele corrige quem ele ama. Agora essa correção, o cajado é o extremo. Só que quando ele chega no extremo, que ele quebra a perna da ovelha, a ovelha tem condições de passar? Não. Subir morro? Não. Descer valado? Atravessar precipício? Ele pega a ovelha, a cicatrização e recuperação da perna da ovelha são exatamente 372 dias. Exatamente, para quem é bom de matemática, 1 ano e 1 semana. E nesse período, como é que a ovelha vai passar? O pastor ele pega a ovelha rebelde, lembra a palavra rebelde? Isso você pode pesquisar na internet. Hoje é fácil, né? Eu quando eu estudava, quando era mais novo ainda, tudo era no livro, escrevendo, por isso que eu gravei muita coisa. Você tinha que copiar, fazer um resumo do livro. Hoje em dia você escreve lá o livro, resumo, já aparece, o professor imprime e entrega para o professor. Hoje está fácil demais, nasci na época errada. Nasci. O pastor ele tem que quebrar a perna da ovelha, mas de manhã cedo ele tem que levar as ovelhas para pastar. Ele pega a ovelha da perna quebrada. Lembre-se que a ovelha da perna quebrada é a ovelha. Ele põe ela nos seus ombros e a carrega. Quando chega na campina verdejante, ele procura a melhor toceira de capim e coloca a ovelha para pastar. Pastaram? Pastaram. Agora tem que levar as ovelhas para beber água. O que o Salmo 23 diz? Leva-me às águas. Por que as águas tranquilas? Porque a ovelha é um animal que assusta com o próprio reflexo na água. Se ali na hora a ovelha vê o seu reflexo, ela deve ser tão bonita, né? É igual um espelho de macaquinho aí, que não sei se vocês já viram aí. O macaquinho vai chegando, vê o próprio reflexo no espelho, dá um pulo e um berro e sai correndo. Já viram esse bicho? É mais ou menos assim. A ovelha, na hora que ela vê o próprio reflexo, ela assusta com a sua própria imagem. E se ela não vê a presença do pastor, ela se desespera. Ela começa a correr e todo o rebanho começa a correr, aí cai no precipício, machuca e morre. É por isso que o pastor tem sempre que estar presente. Ele chega com a ovelha, vai lá na melhor poça de água e coloca ela para beber água. Acabou de beber água, o sol está quente. O que a ovelha precisa agora? Sombra. Barriga cheia, sede matada, a ovelha agora precisa de uma sombra. E o pastor então procura a melhor sombra e leva a ovelha, senta com ela e a ovelha fica ali ao lado do pastor. E nisso, irmãos, a ovelha começa a criar um vínculo com o pastor. E esse fato se acontece. Acabou a sombra, mais uma pastagem, mais um pouco de água e volta para o abismo. Vamos falar curral, uma linguagem portuguesa muito conhecida. No dia seguinte acontece a mesma coisa, por 1 ano e 1 semana, 372 dias. A ovelha já está ligada ao pastor. Só que quando a ovelha se recupera, ela já está acostumada a ficar perto do pastor. Aonde ela vai, é onde o pastor está. Ela jamais voltará a ser uma ovelha rebelde. Isso, irmãos, é quando a pessoa reconhece o erro, reconhece que o pastor, quando eu estou falando aqui agora, irmãos, em questão espiritual, é quando Jesus manda uma provação para você, irmã Elisene. Uma prova. Já olhou aquelas pessoas que falam, Jesus, eu quero uma casa, no outro dia ela conseguiu a casa?
E a pessoa está aqui dando glória a Deus? Já viu isso acontecer, irmãos? Agora tem pessoa que pede a Deus uma casa, pede a Deus uma casa e ela não sai do barracãozinho na beira do barranco. Por que será? Não é complicado não é fácil entender. Irmãos, porque eu vejo o presente momento. Deus, Ele me vê no presente agora e Deus me vê na eternidade, com Ele ou sem Ele. Porque eternidade é para todos nós, é com Deus ou sem Deus. E Deus sabe, se Ele me dá às vezes uma casa que eu quero, eu vou cuidar tanto da minha casa, tem tanta coisa para me limpar lá, que eu não vou ter tempo de vir para a igreja. Eu não vou ter tempo para vir para a igreja. Ah, eu quero um carro. Aí Jeová faz, não, você não merece um carro, vou te dar uma bicicleta. Porque com a bicicleta você vai pedalar e vir para a igreja. Se eu te der um carro, você vai ficar lisando ele no mundo a manhã inteira e não vai ter tempo para vir para a minha casa. E vai se afastar de mim. É o cuidado de Deus de nós. Tem coisa que Deus não nos dá, é o cuidado de Deus para conosco. O nosso terceiro tópico, a missão polivalente do pastor, no segundo ponto. O pastor, irmãos, ele tem que cuidar da igreja, certo? O pastor tem que alimentar, nós já falamos sobre isso aqui. Nós temos que alimentar a igreja, cuidar da igreja, cuidar da nossa casa, cuidar da nossa moral, tanto na igreja quanto fora da igreja, cuidar da nossa moral fora da igreja. Nós precisamos disso. E o terceiro ponto, cuidado com os falsos pastores. O que é o falso pastor, Melisene? Pode falar a verdade, estamos aqui para aprender. Eu não sei, porque eu tenho muitos falsos pastores que talvez eles são falsos, mas dentro da igreja, né? Eles estão todo bonitinho, pregando a palavra, mas o seu viver lá fora é que ninguém sabe. É mesmo? Né? Ezequiel 34. Versículo 2, versículo 3, até o versículo 6, vai lendo de 1 a 1 para nós ir pulando, explicando cada um. Filho do homem, profetiza quando os pastores de Israel... Espera aí, quem falou isso? Primeira coisa, quando nós entendemos, vamos ler a Bíblia, 3 perguntas têm que ser feitas. Primeiro, quem disse? Por que disse e para quem disse? Quem disse? Deus. Através de quem? Através do pastor do Profeta Ezequiel. Para quem foi essa profecia? para Israel. Para os pastores, falsos pastores. Pastores e fiéis de Israel. Então, prossiga aí a leitura aí. 2. Profetiza, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e dize aos pastores, assim diz o Senhor Jeová: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas? Espera aí, olha. Ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmos. Aí vem uma interrogação: não apacentam os pastores as ovelhas? Os pastores estavam apacentando a si mesmos. Tipos de falsos pastores. Você um pouquinho, Nilson, eu já está doendo. Um dos tipos de pastor que existe falso. A internet e a televisão está cheia. Pastores que apacentam a si mesmos. São aqueles pastores ator. O que é o pastor ator, irmãos? O que é um ator? O que é um ator para mim? Representa. Ele representa. Vamos dar um exemplo aí. Tem um ator aí na novela aí que está fazendo o papel de Abraão. Quem já viu essa novela, gente? Tem um camarada que faz o papel de Abraão. E o cara, ele é um ator. Ele não é cristão. Ele está representando o papel de um homem que era próximo de Deus. O pastor ator é aquele que se passa por algo que ele não é. Entendeu bem? Existe um filme muito antigo, não sei se alguém já viu, Fé Demais Não Faz Bem. Alguém já viu esse filme? Procuram ver. É um pastor ator.
como pastor ator, vocês lembram daquela decepção que meu filho teve na adolescência? Meu filho convidou um amigo dele para ir a uma certa igreja, na minha igreja, que eu pastoreava, que era a igreja do Saleiro 2. O menino foi, gostou, tal. Aí eu falou, agora eu quero que você vá na igreja do meu pai, que meu pai também é pastor, né? Meu menino falou, pai, aquele coleguinha que foi na igreja com nós no domingo, me convidou para ir na igreja do pai dele, que também é pastor. Lembra o nome? Fé demais não faz bem, certo? E quando meu filho chegou lá, ele, pastor, culto, muito movimento, muito grito, muita cabanhota, ele passou que até salto mortal, né? Dentro da igreja, atores. Ele foi expulsar o demônio, manifestou uma mulher lá. E tinha mais ou menos uma coluna parecida com essa aí, ó, né? Que ele foi expulsar o demônio da mulher, ele bateu a cabeça da mulher na parede, sem querer. A mulher ficou brava, o demônio parece que saiu com a pancada na cabeça. A mulher enfiou a mão no bolso, tirou os 10 reais, devolveu para ele. Eu vou ficar aqui bater, apanhando direto, você me chama para vir cá, me dá 10 reais, estou aqui devolvendo o seu dinheiro, está batendo na cabeça, está batendo na parede, e a mulher só reclamando. Meu filho se decepcionou comigo. Esse filme do pastor de Fé Demais Não Faz Bem, ele era um ator. Várias curas aconteciam na igreja, era um ministério próspero, né? Só que tudo era arrumado, ou seja, tudo era um teatro. Fé demais não faz bem, lembra disso. Fé é apenas em Jesus, somente pela fé. É um dos pilares da reforma cristã. Vocês lembram dos 5 pilares? Eu falei sobre eles aqui umas 3 vezes já, né? 5 pilares da fé cristã. E esse pastor, um dia, entra uma pessoa enferma de verdade, eu não sei se ela era paralítica, é uma coisa assim. Eu vi esse filme, eu tinha cabelo na cabeça ainda, tá? E a pessoa, literalmente, ela foi realmente curada. O pastor entrou em parafuso, ele entrou em desespero, porque ele era um ator, ele fazia e não acreditava que Deus poderia curar. Esse pastor chegou a entrar em depressão quando ele viu Deus curando alguém. Então, amados, não sejamos ator. Outro tipo de pastor. Quem já foi no Mineirão aqui? Deixa eu ver, jogo Cruzeiro Atlético, América, Brasil, sei lá. Já foi no Mineirão? Já foi? Já foi? Alguém já foi? Já foi, moça? O que acontece na frente da torcida? Que faz aquele movimento bonito. Existem uns animadores de plateia? Já viu eles lá? São os camaradas, são vários, que ficam na frente. É para sentar? Senta, todo mundo senta para levantar. Todo mundo levanta, é para correr para lá, todo mundo vem para cá, todo mundo vai. Aí daquelas ondas bonitas, a gente vê pela televisão. Só que o animador de plateia não aparece na câmera. Certo? Tem pastores que são animadores de plateia, falam muito bem, se expressam muito bem, mas de unção de Deus e de chamado não tem nada. Então, irmãos, são pastores que apacentam a si mesmos. E temos agora os pastores coach. Palavra bonita, né, irmãos? O que é um pastor? O que significa a palavra coach, irmãos? Eu estou falando coach, estou falando coach, a gente colocar a arma, tá? Coach são os pastores, os marqueteiros, são os empreendedores, são pastores que tentam transformar a igreja em uma empresa, só lucro, só finanças, só dinheiro. Mas como é que você fala que você é um falso pastor, pastor? Porque não está enquadrado dentro da palavra de Deus. A Bíblia diz que digno é o obreiro do seu salário, mas não está escrito que o pastor tem que enriquecer através da igreja. Eu pastorei igreja, eu sou pastor de igreja. A primeira igreja que eu pastorei, eu tinha 22 anos. Comecei a pastorear a igreja, eu tinha 22 anos. Hoje eu estou com 51 anos. Então, aproximadamente quase 30 anos que eu pastorei a igreja. E nesses quase 30 anos que eu pastorei a igreja,
Eu trabalho na empresa, tenho minha carteira assinada, tenho meu salário, e da igreja, a única coisa que eu recebo da igreja é uma ajuda de combustível que a igreja dá para os pastores. Não é isso, Ronilson? São nossos assistentes da igreja. A única ajuda que eu tenho da igreja é uma ajuda de combustível, um vale de combustível que a igreja dá. Tirando isso, mais nada. Porque o meu objetivo, não sou contra de pastor assalariado, não, irmãos. Sou até a favor, mas desde que esteja um salário estabelecido. Desde que seja um salário X ao salário do pastor, e o caixa da igreja tem o seu caixa físico para suprir a necessidade da igreja. Agora, infelizmente, nós temos pastores aí comprando, irmãos, às vezes falam demais. Falsos pastores se enriquecem, compram mansões, compram avião, vivem uma vida que não é dele, tudo é posto são os mercenários. É contra esse que Deus é contra. Cantores e cantoras evangélicos que vão fazer a apresentação de louvores em um certo congresso. Tem cantor que cobra 80 mil para cantar no final de semana. Estamos aqui para aprender, temos que falar a verdade. Eu não convido uma pessoa dessa nunca. Tem pastores que cobram aí para dar uma palestra de 2 horas na sua igreja, 40, 30, 20 mil reais. Isso é pastor? Isso aí a Bíblia chama de outro nome, a Bíblia chama de mercenário. A Bíblia chama de mercenário. A Bíblia diz o quê? De graça recebei, de graça dai. Eu de vez em quando eu saio para fazer uma agenda. Alguém me convida para pregar, minha igreja é pequena, minha igreja é grande, é um congresso, é uma palestra, eu vou. Aí já me pergunta, pastor, qual que é o valor que eu devo abençoar o irmão? Eu falo, você está me ofendendo, meus cabelos caídos. Eu sou pastor à moda antiga. A única coisa que eu cobro é o que eu gasto. Se me convidam a pregar em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, ou na Bahia, onde for que me convidam, eu vou. Me dá a despesa, ou seja, eu pago a minha passagem, pago o hotel, a minha alimentação, volto para casa rindo à toa. Agora, tem pastor que já tem um valor. Eu vou pregar em tal local, além de mim, levar uma equipe de mais 10, 15 pessoas comigo, e nisso tudo em custo da igreja. Pessoas que não tem nada a ver com o ministério. Então, amados, que nós venhamos identificar esses camaradas. Eu sei que a leitura está até o capítulo 6 agora, que ele está mandando parar. Até o versículo 6. 3 ao 6. Começa a gordura. Ó, começa a gordura, prossiga. Os vestidos de lã. Vestígios de lã. Quando se fala de lã aqui, irmãos, está referindo-se à finança da igreja. Lã significa dinheiro, ou seja, a lã da ovelha. O pastor vendia a lã para o mercado têxtil, mas a lã era do dono da ovelha, não da do pastor. O pastor tinha o seu salário, como eu disse no princípio, a maioria das vezes, o pastor não era o dono da ovelha. Prossiga. E degolais de cevado. Ó, degolar, irmãos, é comer a ovelha, literalmente, era destruir a ovelha. Pastores que às vezes eles matavam a ovelha, comiam a ovelha e falaram que o leão os tinha comido. Literalmente, é parecido. Não apacentais as ovelhas. Espiritualmente, irmãos, são os pastores que destroem as ovelhas, não traz alimento para a ovelha. A ovelha gosta de quê, irmãos? Alimentação, capim e água. Certo? Hoje em dia dá uma ração também. Quando se fala de água, nós falamos sobre a porta das águas esses dias, irmãos, a porta da fonte, né? Água significa o quê? A palavra. O pastor tem que ensinar a palavra, tem que mostrar a palavra. Não sei, galera, tudo que o horário está mandando parar e eu estou falando demais. A fraca não fortalecer. Ó, a fraca, a ovelha fraca, o que é a ovelha fraca, irmãos? Trazendo no sentido espiritual. É aquele crente que não tem estrutura espiritual. O pastor não aconselha, o pastor não ora por ela, o pastor não visita, o pastor não traz o ensinamento, não dá um pré-batismo, não diz para a pessoa que o Senhor é com ela. Tem pastor que fala, olha, o meu negócio é só o gabinete. Tem pastor que vem para a igreja, você tem que ver no povo, ele aparece no gabinete para pregar e some. Você deve ter visto isso já. Prossiga. E a doente não curar. Curar a doença. Irmão, essa ovelha tem que ser curada. Lembra da botija do azeite que eu falei, que é um dos acessórios? É para curar as feridas da ovelha. Ele cura as feridas. Ele perdoa os pecados.
e dá razão para viver. Jesus, ele é o pastor que faz isso, e através dele nós fazemos isso, porque todo o poder foi dado a ele e ele outorgou o poder à igreja. Continua. E a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tomaste do trazer. Olha, a desgarrada não trouxeste a fazer. E a perdida não buscaste, Perdida não buscaste. mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Domínios. Vou mostrar uma ideia aqui, ó. Tem pastor, os irmãos têm ideia, tem pastor que ameaça os crentes, rigor e dureza. Tem pastor, irmãos, que forja macumbaria para tirar o dinheiro de crente. Tem pastor que mata a galinha. Eu falo isso porque eu conheço crentes de igrejas, de certas igrejas, que já aconteceu isso, mas fizeram, colocaram uma câmera para filmar. Aí o pastor entregava uma profecia que uma macumba estava feita. Ele colocava todo o nome da família da pessoa, que a pessoa tinha um certo poder aquisitivo, matava uma galinha, ou matava um cabrito, ou matava um animal qualquer, colocava os nomes dentro daquela galinha, chegava de madrugada e colocava na porta da casa da pessoa. A pessoa levantava e ia ver aquilo. Era um pastor que dominava com rigor. Ainda existe isso. Só que ninguém, ou seja, sabia. Mas esse irmão, ele colocou uma filma, viu o pastor, chegou: pastor, eu estou desesperado, o meu pastor fez isso. Eu falei: amado, porque infelizmente você não conheceu a Bíblia. Na Bíblia está escrito assim, Jesus dizendo: e conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Porque se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tem pastor que não ensina a Bíblia, tem pastor que não prega a Bíblia, ensina texto que eles decoram ali, e essa mensagem é pregada no mesmo dia em todas as igrejas que existem em todo lugar. Não conhece a verdade, irmãos. A missão do pastor é expor a verdade. Palavra de Deus: Jesus liberta, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus perdoa o pecado, Jesus limpa a igreja e leva a igreja para o céu. O pastor fala só, usa um texto bíblico e é o pastor coach. Sem falar na apostasia, os pastores apostam. Hoje se vê falar muito em reescrever a Bíblia. Alguém já ouviu falar isso? Que algumas pessoas, alguns pastores, alguns padres estão querendo reescrever a Bíblia. Já ouviu falar? Tem pessoas falando aí que primeiro vem a igreja, depois a palavra. Eu vi até um padre fazendo um vídeo disso aí, vi pastores também fazendo. Não, irmãos, a Bíblia diz que Deus colocou a sua palavra sobre tudo e sobre todos. Somente a palavra de Deus permanece para sempre. Estão querendo reescrever a Bíblia, já fizeram a Bíblia aí, graça sobre graça, já reescreveram uma. Estão querendo, falando que os textos da Bíblia estão ficando ultrapassados, mas a Bíblia diz que passarás os céus e a terra, mas a minha palavra não passarão. Ela não tem data de validade. Eu tenho data de validade, você tem. Um dia eu nasci e com certeza um dia eu vou morrer, se Jesus vai arrebatar eu antes. Esse dia pode ser daqui a 5 segundos, pode ser daqui a 50 anos, mas que eu vou morrer, eu vou. Toda certeza que nós temos. Não digo, todo ser humano tem negócio de ter medo da morte, irmão. Não precisamos ter medo da morte. É a única certeza que nós temos. Nós temos que estar preparados para ela. Querendo correr dela ou não, você vai morrer. Morte natural, ou por enfermidade, ou infelizmente atropelamento. Todo mundo vai morrer. Não tem como escapar. Então, irmãos, que nós venhamos, irmãos, a crer que a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Não transformamos. Tem muitos pastores fazendo mercantilismo da fé, são os mercadores da fé. Irmãos, fuja deles. Por que a igreja aqui é pequena, pouca gente? Irmãos, porque aqui prega a verdade. E a verdade às vezes dói.
Agora, no lugar que o camarada faz um show, é animador de plateia, dá pirueta, aí enche. Mas nós, irmãos, ainda prezamos a palavra de Deus. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Nosso relógio já nos mandou parar. Não só eu, mas tem mais gente querendo saber a respeito da pastora. Ah, da pastora! Irmãos, da pastora. Isso. Me pergunta assim, se eu tenho alguma contra a mulher pastora. Pergunta para mim. Tem alguma coisa? Se eu tenho alguma coisa contra a mulher pastora? Tem pastora? Eu não tenho nada contra. Mas infelizmente não posso ter nada a favor. Certo? Porque a Bíblia não recomenda mulher pastora. Você conhece na Bíblia mulher como diaconisa. Você encontra também mulher como missionária. Certo? Mas se a igreja X ou a igreja Y consagra a mulher como pastora, não sou eu que sou contra. Nós encontramos duas mulheres pastoras de ovelha, as filhas de Labão. Certo? Mas as filhas de Labão, encontramos essas duas lá em Gênesis. Depois dessas duas, não encontramos mais nenhuma na Bíblia. Certo? E particularmente eu, qual o ônibus, não tenho nada contra. Mas como ministério, Assembleia de Deus, eles não consagram pastoras, consagram missionária, né? Mas eu tenho para mim, certo? Quando eu convido um pastor para pregar aqui, amigo meu, seja qualquer pastor que eu convido, e a esposa dele, eu recebo ela como pastora. Vocês já perceberam isso? Eu recebo ela como pastora. Ela não tem a carteirinha, mas ela exerce o ministério de pastora, certo? Então, o termo que a Assembleia de Deus usa muito é missionária. Missionária Samanta, missionária Elisene, missionária Aparecida, e assim vamos missionar. Então, por questão de éticas pastorais, eu vou usar o termo missionário, né? Mas não quer dizer que a pessoa não tenha capacidade para exercer, e exerce muito melhor do que homens. Eu já ensinei aqui, vocês estão lembrados, que as maiores revelações do Evangelho Jesus fez a mulheres. Quando Jesus ressuscitou, por que é que ele não apareceu para João, que era o discípulo amado? Para quem que ele apareceu? Para as mulheres. Para qual dos homens Jesus chegou para ele e disse: eu sou a ressurreição e a vida? Para qual dos homens Jesus falou isso? Nenhum. Para uma mulher. E para qual mulher, para qual homem Jesus chegou também e disse: Deus está à procura de verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. E para quem Jesus revelou? Para a mulher, está em João 4, a mulher samaritana, certo? Todas as revelações que Jesus fez na Bíblia, Jesus não mandou falar de homem nenhum na Bíblia, mas de uma mulher ele mandou. Lembra-se da mulher que ungiu o pai de Jesus, espera de Jesus com um bálsamo, que lá logo os discípulos levantaram, Judas entre eles: Senhor, repreenda, podia ter vendido esse bálsamo por 300 denários lá aos pobres. Jesus falou assim: olha, deixa, não incomode, mas em qualquer lugar que este evangelho for pregado, falar menção disso para a honra dela. E até hoje nós falamos sobre ela, né? Então, irmãos, quando Jesus não censurou, quem é Valgônio para censurar? É igual eu falei, por questão ministeriais, a Assembleia de Deus não usa. Mas se eu tenho alguma coisa contra, eu não tenho nada contra. Eu falei que não tem nada a favor, porque eu não posso levar o puxão de orelha da chefia superior, né? Mas eu, particularmente, apoio e defendo essa tese. Amém? Deus abençoe os irmãos. Amado,